Irmãos e amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Quem estiver vindo pela primeira vez, sintam-se muito bem-vindos. Ficamos felizes com a presença de vocês para aprendermos dos ensinamentos de Jesus. É com muita alegria que estamos recebendo o nosso irmão Josué Fidelis, do Uniluz, que fica lá em Setúbal, trabalhador da Seara Espírita, e vai nos ajudar a entender a respeito da justiça divina. Estamos muito felizes com essas casas co-irmãs que colaboram conosco na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Queria abrir um parêntese aqui para dizer a vocês que quarta-feira, 31 de julho, foi um dia de muita alegria para nós que somos legionários de Campanha do Quilo, em nome do nosso abrigo, que tem na sua subsistência auxílio primordial da Campanha do Quilo, e foi o Dia Nacional da Campanha do Quilo. Um dia que é dedicado em todo o Brasil aos legionários de Campanha do Quilo. E participamos da reunião na Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo de Pernambuco, onde o nosso irmão João Fernando, também trabalhador do Uniluz, proferiu a palestra. Uma coisa muito bacana. E eu estou passando isso para vocês, porque todos nós somos partícipes de Campanha do Quilo. Aquele que nunca participou efetivamente, possivelmente já viu legionários na rua, já viu legionários na casa, batendo nas portas, pedindo um auxílio em nome de Jesus. Uma tarefa que foi iniciada desde os primórdios do cristianismo, né? Quando aqueles que seguiam Jesus passaram a nos ensinar o modo de nos entreajudarmos, seguindo a orientação de Jesus, de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, de ajudarmos uns aos outros. Então essa tarefa, desde os primórdios do cristianismo, a gente vê a partir de Atos dos Apóstolos, esse ensinamento, esse empenho de se entreajudar, e até os dias atuais, esses legionários têm exercitado essa tarefa de nos melhorarmos moralmente, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então fica esse registro, 31 de julho, eu estou passando isso em satisfação a vocês, essa comunidade que ajuda a manter o abrigo, ajuda os legionários a se melhorarem, porque nós somos beneficiados moralmente e recebem os benefícios espirituais através da mensagem que deixamos, através da mensagem que verbalizamos, rogando a Deus que abençoe a todos que participam direta e indiretamente dessa tarefa, né? Então fica o registro. E eu queria que nós mentalizássemos agora Jesus, aquele Jesus maravilhoso, que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos e assim tem feito, que confia em nós até hoje, apesar de tudo, de sermos ainda recalcitrantes, de errarmos, mas Ele confia em nós e está conosco em todo momento, porque Jesus é bom todo o tempo todo, e está conosco. Vamos mentalizar o nosso lar, nossa família, os nossos amigos, a trajetória que fizemos até chegarmos aqui, rogando a Moacir, mentor espiritual na sua casa, que juntamente com os seus amigos que nos ajudam, possa inspirar o nosso irmão que vai usar da palavra. Busquemos entendimento naquilo que for passado a respeito da justiça divina, porque com certeza o nosso retorno para casa vai ser melhor do que quando aqui chegamos, tenhamos certeza disso. E em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciada a nossa reunião. Muita paz para todos. Vou passar agora para o nosso irmão Josué, e prestemos atenção. Se tivermos alguma dúvida, a gente pode até levantar a mão, porque a gente vai voltar para aqui, para casa, melhor do que quando chegamos aqui, tenhamos certeza disso. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Há uma passagem no livro de Eclesiastes
que fala sobre o tempo, de uma forma muito filosófica. E a citação é mais ou menos assim: há tempo para tudo. Vocês concordam que há tempo para tudo? Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo para espalhar, há tempo para juntar. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. E há tempo para tomar um cafezinho. E eu não sei se vocês gostam de tomar um cafezinho. Eu sou fã de um cafezinho. Todo mundo aqui gosta ou não? É tão bom tomar um café, não é? Tomar um café com quem você gosta, conversar. Ninguém é tão pobre que não possa tomar um cafezinho. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu gostaria que a nossa palestra na noite de hoje, ela seguisse como um cafezinho na nossa casa. Porque eu não sei se... Eu sou pernambucano, tá? Eu não sei se assim todos os estados, eu acredito até que seja. Mas dizem que quando você chega na casa de alguém a primeira vez, as pessoas te levam para a sala. Mas quando você tem intimidade na casa, para onde elas levam você? Para a cozinha. Ó, vem aqui para a cozinha, tomar um café, comer um bolinho, uma tapioca, uma torradinha. Não é assim que acontece? E é essa intimidade que nós precisamos adquirir em relação ao espírito. A casa espírita, ela é uma extensão da nossa casa. É importante que você se sinta em casa ao chegar na casa espírita. Que você se sinta em casa, que se sinta abraçado, que se sinta abraçada. Porque a nossa temática espiritual, ela precisa desse sentimento para a construção de nossas almas. E o nosso tema de hoje, ele inicia com uma parábola que fala de justiça. Porque Jesus, ele vai fazer a citação de várias parábolas, porque é como se ele falasse para crianças, para seres infantis, que para entender as coisas do Espírito, fossem necessários citações materiais. E essa parábola nós poderíamos chamá-la de parábola da justiça, mas nós a conhecemos como parábola da vinha. Vocês conhecem a parábola da vinha? E é interessante a parábola da vinha, porque Jesus vai dar um exemplo de parábola, citando as parábolas como o reino dos céus é um rei, mas na parábola da vinha, Jesus vai falar que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. É interessante porque ele vai usar a expressão pai de família. Ele vai trazer Deus para dentro de nossas casas. Na época de Jesus, quando se fazia referência a Deus, o povo hebreu geralmente não citava Deus, porque há um mandamento de Moisés que diz assim: não devemos usar o santo nome de Deus em vão. Então os hebreus, eles tinham muito receio de falar em Deus, fora do templo. Dentro do templo, eles citavam Deus como Adonai, que significa Senhor Divino. Eles usavam essa expressão. Jesus vai trazer Deus para as nossas casas, vai fazer a figura paterna muito próximo de nós. Por isso que nessa parábola Jesus vai falar: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu nas primeiras horas do dia a fim de arregimentar trabalhadores para a sua vinha. E esse pai de família, ele vai acertar com aqueles trabalhadores um pagamento. Na época de Jesus, a moeda vigente era do Império Romano, se chamava denário. Uma diária, na época de Jesus, era o equivalente a um denário. Eu preciso que vocês gravem bem isso aí, tá? Um denário. Por quê? Porque nós vamos entender o significado dessa mensagem na interpretação dos Espíritos. Porque quando escutamos essa parábola a primeira vez,
você vai achar que essa parábola não é de justiça, é desigual, mas ela é perfeita, porque ela vai falar de reencarnação. Jesus vai citar reencarnação e vai falar que todos nós somos iguais diante de Deus. Então ele vai acertar com aqueles primeiros trabalhadores o pagamento de 1 denário. E eles vão trabalhar. Depois o pai de família volta a uma praça para regimentar mais trabalhadores para sua vinha. Ele volta às 9 da manhã, ele volta às 11 da manhã, ele volta à 1 da tarde, ele volta às 3 da tarde, e ele volta no final do dia, às 5 da tarde, para continuar arregimentando trabalhadores para sua vinha. Essa parábola, ela é conhecida no Evangelho como parábola dos trabalhadores da última hora. Porque às 5 da tarde, quando o senhor da vinha volta, ele vai arregimentar aqueles que ninguém queria. Eu não sei se você concorda comigo, mas aquele trabalhador que no final do dia ainda estava esperando ser contratado e ninguém contratou, era porque ninguém queria. Senão ele havia sido contratado. Mas o pai de família chegou lá, no final do expediente, e perguntou: vocês querem vir trabalhar na minha vinha? Nós queremos, senhor. Então vamos. Chegaram no final do expediente, mas eles foram. Na hora de pagar aos trabalhadores, o senhor da vinha determina ao seu mordomo é a expressão usada em algumas traduções no Evangelho. Algumas usam mordomo, outras usam capataz. As traduções divergem. Mas o senhor da vinha chega para o seu mordomo e diz: comece a pagar, começando pelos últimos. Na hora de pagar os últimos, ele vai pagar o equivalente a 1 denário. 1 denário. Aqueles primeiros trabalhadores que começaram logo cedo, eles vão ficar felizes. Porque o que é que eles vão pensar? Se ele está pagando 1 denário a quem chegou no final, imagine para nós que chegamos no início. Você entendeu isso? Seria justo que quem chega primeiro receba mais. Você concorda com isso ou não? Você acha que quem chega primeiro deve receber igual aquele que chegou por último? Um dia eu falava sobre isso, e alguém chegou para mim e disse assim: Josué, eu não concordo não, mas eu não vou discutir com Jesus. Nós não vamos aqui discutir com Jesus. Nós vamos entender porque essa parábola de Jesus, ela é absolutamente perfeita à luz do Consolador. Porque os últimos receberam 1 denário, aqueles que chegaram às 5 da tarde, aqueles que chegaram às 3 da tarde recebem 1 denário. Quem chegou 1 da tarde também recebeu 1 denário. E aquele que chegou primeiro vai reclamar na hora de receber, porque o mordomo vai também pagar a eles 1 denário. E ele vai dizer: mas senhor, esses que chegaram no final receberam 1 denário, como é que eu vou receber só 1 denário? Eu cheguei na primeira hora do dia. O pai de família vai dizer para eles: quanto eu acertei contigo? 1 denário. Por acaso deixo de cumprir o que eu acertei? Não. A mim me apraz pagar a esses que também chegaram por último o equivalente a 1 denário. E quando você escuta essa parábola, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim para mim: Josué, eu não acho justo remunerar igual quem trabalhou o dia inteiro a quem trabalhou 10 minutos. Mas o objetivo dessa parábola é que Jesus está falando para nós que não importa a hora que você vai começar o seu trabalho, porque nós somos espíritos imortais. Se existem irmãos que estão à nossa frente espiritualmente, é porque eles começaram antes de nós.
Mas diante de Deus, vocês acham que alguém aqui vale mais do que alguém? Deixa eu perguntar a vocês. Alguém aqui vale mais do que alguém? Alguém aqui vale menos do que alguém? Ou todos nós temos o mesmo valor diante de Deus? Josué, os homens mais ricos do mundo, Bill Gates e tantos outros bilionários, eles valem igual a alguém que dorme na rua e come lixo? Diante de Deus, eles valem exatamente a mesma coisa. Diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Mas Josué, do ponto de vista financeiro, todo mundo é igual. Mas espiritual, não tem espíritos mais evoluídos que nós? Claro. Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco Canto Xavier, Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, tantos espíritos iluminados estão à frente de nós. Mas diante de Deus, todos eles também só valem um denário. Mas por quê? Porque esses espíritos que estão à nossa frente espiritualmente, eles já trilharam também os caminhos que hoje nós trilhamos. Já passaram pelas mesmas dificuldades, já passaram pelos mesmos problemas, ou neste mundo, ou em outros mundos. Ninguém é melhor do que ninguém. A parábola da vinha, Jesus está falando que aqueles que começaram primeiro têm o mesmo valor que todos os outros, apenas são espíritos que caminham há mais tempo. Ou seja, os caminhos que você hoje caminha são os caminhos que um dia nós iremos trilhar para chegarmos nos mesmos processos desses espíritos iluminados. Quem falou assim? Jesus. Jesus tem uma frase que é uma frase muito difícil. Eu acho que é uma das frases mais difíceis da minha vida e da sua vida também. Eu diria que a frase de Jesus é tão difícil que sem a luz do Consolador você não vai entender. Amai-vos uns. Todo mundo aqui conhece essa frase? Amai-vos uns aos outros. Essa frase ela não é difícil apenas. Na nossa condição ela é praticamente impossível. Deixa eu perguntar a vocês, já nos amamos uns aos outros? Na rua, no trânsito, em qualquer lugar, no planeta? Já nos amamos uns aos outros? Mas olha Jesus tornar a frase ainda mais difícil. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus aí não torna a frase difícil. Jesus aí torna a frase impossível. Você conhece alguém nesse planeta que tenha tanto amor no coração como Jesus? Alguém aqui conhece? Alguém que tenha tanto amor no coração como Jesus? Não. Então por que Jesus usou a frase amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Porque essa é uma frase de reencarnação. Quando Jesus fala assim, ele está nos afirmando que através do amor incondicional, um dia nós também chegaremos à condição crística. Porque Francisco de Assis, que é o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta, depois de Jesus e Maria, já foi um dia João Evangelista, já viveu em outros corpos, já passou pelo processo da reencarnação para chegar a essa condição. Um dia nós também chegaremos a essa condição espiritual através desse processo. Por isso que quando nós paramos para fazer uma reflexão nas mensagens do Evangelho, nós vamos ter da compreensão do processo espiritual e da sua complexidade em relação às nossas vidas.
Um dia eu cheguei numa casa espírita semelhante a essa. E uma pessoa muito querida, que eu não conhecia como espírita, eu conhecia no trabalho. Ele me encontra na casa espírita, vem à minha direção e ele fala: Josué, ele vem chorando, me dá um abraço e chorando ele fala: Josué, que felicidade encontrar você aqui, meu irmão. Eu não sabia que você fazia palestra. Ele me deu um abraço e chorando ele me falou: eu estou morrendo. É forte, não é, você ouvir isso? Ele olhou para mim e disse: eu estou morrendo. Naquele momento que ele falou isso, eu fiz uma reflexão comigo. Eu disse: meu Deus do céu. Eu não falei isso para ele, tá? Mas eu refleti: quem de nós não está morrendo? O Espírito Emmanuel vai nos dizer que tudo que nossos olhos veem ou está morto ou está morrendo. A planta está morrendo, o animalzinho está morrendo e nós também estamos morrendo. E eu não estou falando de idade, porque para desencarnar não tem idade. Ah, fulano é idoso, mas a morte também chega para os jovens. A morte também chega para as crianças. Para morrer, para desencarnar, não existe idade. Qualquer idade podemos desencarnar. Também não é preciso estar enfermo. Eu vejo pessoas saudáveis desencarnando também. Às vezes a morte bate numa casa, está o enfermo, está o saudável, ela leva o saudável e deixa o enfermo. São processos espirituais. Mas esse amigo me abraçou, chorando, ele falou que estava morrendo, e ele olhou para mim e disse: Josué, eu tenho um câncer. Eu tenho um câncer. E é interessante fazer essa reflexão, sabe por quê? Porque o câncer é uma doença muito humana. O câncer é uma doença muito humana porque dá tempo de você fazer a seguinte análise: meu Deus, e ele usou essa expressão, meus dias estão contados. Embora nós podemos aqui falar que os dias de qualquer um de nós também estão contados. Porque todo mundo que chega aqui, chega com hora para chegar e hora para voltar. A nossa passagem já está comprada. Você só não sabe o dia da sua volta, sabe? Graças a Deus, a gente não sabe. Mas eu tenho certeza que você sabe que um dia você vai retornar para o mundo espiritual. Alguém perde esse voo? Ninguém perde esse voo. Na hora, não tem excesso de bagagem, não tem problema, nós retornamos. Nós precisamos aprender a compreender que a vida é esse processo. Por isso que tem uma música que é uma reflexão, uma passagem do Evangelho também, em que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque às vezes não dá tempo. Eu falo isso para vocês porque alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um médico e ele disse para mim: Josué, eu sou de uma época em que havia nos hospitais leitos para pacientes terminais. Hoje não existem mais. Não existe leito para paciente terminal. Não confundir com UTI. O que eram leitos para pacientes terminais? Eram aqueles leitos que as pessoas colocavam os pacientes que não tinham mais jeito. Ó, esse daqui está só esperando a hora, bota naquele leito. Esse daqui já está quase morto, bota para lá também. E ele disse: eu atendia nos idos de 1940, 1950, em um hospital que tinha leitos assim. E eu chegava no hospital, nessa área, e eu olhava que aqueles que estavam despertos, porque a maioria estava dormindo, sob efeito de medicamento, mas aqueles que tinham um momento de lucidez, eles olhavam para mim e falavam: doutor, não me deixe morrer não. Eu tinha tanta coisa para fazer. Eu não sei se você fez essa reflexão na sua vida. Porque às vezes as pessoas falam nos leitos dos hospitais: eu tinha tanta coisa para fazer, mas por que não fez?
Porque esperou chegar naquela situação. Doutor, eu queria poder voltar para poder abraçar minha esposa, para poder me desculpar das grosserias, para poder falar com meus filhos, para poder ter um tempo, 5 minutos, para os meus netos. Porque eu não tive. E é interessante fazer essa análise, sabe por quê? Porque muitas vezes nós vivemos como se nunca fôssemos desencarnar. Como se nossa hora nunca fosse chegar. E nós esquecemos de compreender que o que é mais importante é o momento que nós participamos e compartilhamos com as pessoas que nós gostamos, com as pessoas com quem nós podemos interagir e aprender. E às vezes nós encontramos irmãos e irmãs que falam para nós que não tem tempo para nada. Josué, eu não tenho tempo para nada. Eu só tenho tempo para trabalhar. E esse médico falou que justamente nesse momento ele escutava os pacientes falando que não tinham tempo para nada. Eu não tinha tempo para nada, doutor. Eu só fiz ganhar dinheiro. Ele disse, mas o que eu achei mais interessante é que no leito da morte ninguém pensa mais nos bens que tem. Ninguém pensa mais nas fortunas, no dinheiro que acumulou. As pessoas só pensam, meu Deus do céu, não me deixe morrer não, doutor. Me dê tudo o que eu precisar para poder voltar, para poder aproveitar os últimos momentos. Esse médico que eu conheci, que eu estou falando para você, ele era um médico psiquiatra, que publicou vários livros de autoajuda. O nome dele é Roberto Chiniachik. E eu não sei se alguém aqui já ouviu falar dele, mas ele escreve muitos livros, ele é um admirador do espiritismo. Ele falou para nós, no programa que nós participamos, que ele coletou várias mensagens de André Luiz e colocou no livro dele. Mas ele disse, olha, eu não posso assumir que tenho tanta simpatia com o espiritismo, porque meu público é diversificado. Então eu não assumo postura religiosa. Mas até hoje ele faz palestra, ele ainda faz esse tipo de trabalho de envolvimento junto às pessoas. Já esteve na Mansão do Caminho com o Divaldo Franco. E ele disse, olha, eu acompanhei vários pacientes nesses processos. E quando eu olhava para esses pacientes, eu ficava fazendo a reflexão, meu Deus, ele pedindo para ficar e eu observando que o filme dele está acabando. E esse amigo que me abraçou, ele olhou para mim e disse exatamente isso. Meus dias estão contados. Porque os dias de todos nós estão contados, mas quando você tem uma enfermidade considerada terminal, você começa a prestar atenção ainda mais nesse processo. E eu não sei se vocês sabem, mas o câncer hoje é profundamente curável. Eu conheço muitas pessoas que se curaram do câncer. Muitas pessoas. Inclusive essa pessoa que me abraçou na casa espírita está falando isso. Mas ele fez uma análise do câncer que ele tinha e ele lembrou, quando ele falou, que o câncer dele tinha origem, na visão dele, tá? Na visão dele, há um ódio que ele alimentou por muitos anos a uma pessoa. E ele disse para mim, Josué, eu alimentei um sentimento de ódio por muitos anos em relação a alguém com quem eu trabalhei. Esse alguém com quem eu trabalhei, eu atribuí a ele a minha demissão do trabalho. Então eu fiquei impactado com aquilo. E todas as vezes que no trabalho eu fazia, meu Deus do céu, eu poderia estar onde eu estava, onde eu ganhava bem, onde eu era feliz. Eu fui demitido por fulano. E todas as entrevistas de trabalho que eu fazia, que eu não era aprovado, eu o amaldiçoava. E eu não sei se você parou para perceber que não há nada pior do que o ódio. O sentimento que mais nos adoece é o ódio. Francisco de Assis tem uma frase que nós não podemos esquecer. É dando que se recebe. E você só vai receber daquilo que você dá. Se você dá ódio, se você dá
desamor, o que é que você recebe? O que é que você se habilita a receber? Porque há uma frase que diz assim: o amor une. Vocês concordam que o amor une as pessoas? O amor une. O ódio também une. Porque o ódio conecta você com quem você odeia. Se você odeia alguém, você está conectado espiritualmente com quem você odeia. Quem ama até esquece de vez em quando, mas quem odeia não esquece não. Acorda e vai dormir lembrando de quem odeia. Os espíritos são atraídos a nós pela nossa frequência de vibração. Cada um de vocês, cada um de nós estamos em uma frequência espiritual. Existem aqueles que estão na frequência da depressão, tem uma frequência. Aqueles que estão na frequência da síndrome do pânico, é uma frequência. Aqueles que estão na frequência do desamor, da baixa estima, do ódio, da ingratidão, da intolerância, é uma frequência. Existe também a frequência do amor, da compaixão, da misericórdia, do otimismo, da fé, da convicção. Tudo é frequência. O espírito de André Luiz vai nos falar isso em um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. No seu prefácio, é o prefácio de Emmanuel, se chama Ondas, Raios, Mentes e Médiuns. E ele vai dizer que cada um de nós habita em uma frequência espiritual. Quando você quer sintonizar numa rádio, a rádio tem uma frequência. Eu quero sintonizar na Rádio Jornal do Comércio. Tem uma frequência? Tem uma frequência. Rádio Folha de Pernambuco tem uma frequência. Rádio Clube tem uma frequência. Então você sabe que para você sintonizar naquela rádio é só colocar na frequência. E qual é a frequência que nesse momento nós habitamos? Os espíritos que estão conectados a nós são os espíritos que estão na mesma frequência que nos encontramos. Se você está na frequência da tristeza, da inquietação, da dificuldade, você precisa orar, você precisa trabalhar, você precisa fazer o seu tratamento para você sair da frequência para uma outra faixa de frequência. Porque nós precisamos entender que a frase de Jesus, quando ele disse: eu vim para que todos tenham e vida em abundância. Jesus não falou em riqueza material, porque ele não tinha. Jesus falou em abundância da alma, do espírito. Não que você não possa ter riqueza material. Se você puder ter, e você puder lidar com o que você tem, é ótimo. E eu falo lidar com o que você tem, porque eu conheço pessoas que não podem, que não sabem lidar, que foram tomadas pelas suas posses. Elas deixaram de ter para serem possuídas pelos recursos que tinham. É outro processo espiritual. Mas Jesus não falou de dinheiro, porque Jesus não tinha recurso material. Olha a frase de Jesus: as aves têm seu ninho, os lobos têm seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reencostar a cabeça. Não tem onde reencostar a cabeça. Jesus não tinha recursos materiais, mas quando Jesus falava: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, porque só é possível viver em plena abundância com a paz do Espírito quando nós resolvemos as nossas pendências do passado e do presente. E é preciso que você compreenda. Às vezes eu chego numa casa espírita, alguém chega para mim e diz assim: Josué, você tem medo da morte? Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de não viver. Porque existe uma diferença entre viver e existir. Às vezes você não está vivendo. Às vezes você só está existindo. Emmanuel tem uma mensagem chamada Existimos. Está lá no livro Palavras de Vida Eterna. Quando ele diz: a pedra existe, a montanha existe, a planta
existe, mas nós não podemos só existir. Nós precisamos viver. E para você viver, você não precisa ter toda a riqueza do mundo. Porque eu conheço pessoas que chegaram para mim e falaram assim: Josué, eu já trabalhei no passado com atendimento fraterno. E as pessoas chegavam e diziam: Josué, pessoas de condição material, eu já tive tanto dinheiro, ou eu tenho tanto dinheiro. Mas todos esses processos não me impediram de entrar nos antidepressivos, nos ansiolíticos. E um dia uma pessoa chegou para mim, ele é um empresário aqui na cidade do Recife, eu não posso citar o nome dele, e eu estava em uma reunião, em uma casa espírita, cuja reunião se chamava de trabalho assistencial, onde se distribuía sopa e uma cesta básica para as pessoas assistidas. E ele disse para mim, disse: Josué, eu senti a minha depressão começando a ser superada num trabalho desse. Porque quando eu vivi esse momento angustiante na minha vida, um dia minha esposa chegou para mim e disse: meu filho, você está bem? Ele disse: eu não estou não, minha filha. Eu estou triste, deprimido e angustiado. Ela disse: eu percebi. Vamos fazer uma viagem? Vamos fazer uma viagem? Ele disse: vamos. Quando eu comecei a palestra hoje, eu falei para vocês que eu gostaria que nosso tema fosse como um cafezinho. A esposa dele chegou para ele e disse assim: fulano, vamos tomar um café? Sabe onde foi o café dele? Para curar a depressão? Em Paris. Ela disse: vamos em Paris tomar o nosso café, comemorar, passear. E ele disse: Josué, eu fui para Paris, já fui para a Europa, para os Estados Unidos, já fui para vários países. Em todos eles, a dor me acompanhou. Porque quando a dor está na alma, você pode ir para a lua, você pode ir para a lua, você pode ir para qualquer lugar. A dor e a inquietação lhe acompanha. É melhor sofrer, provavelmente é melhor sofrer em Paris do que talvez aqui. Mas ele sentiu muita dor e solidão. E quando ele estava em Paris, ele disse: Josué, quando eu estava em Paris, tomando meu café e comendo um croissant, ela chegou para mim e disse: e aí, meu filho, você está melhor? Ele disse: eu comecei a chorar. Eu disse a ela: estou não, meu amor, eu estou pior. Eu ainda estou pior. E ele disse que foi encaminhado pelo médico psiquiatra dele para procurar uma casa espírita. Meu irmão, meu amigo, você já não é mais meu cliente, você não é mais meu paciente, já é meu amigo. Procure uma casa espírita. Só as medicações não vão lhe ajudar. Ele disse: Josué, eu fui encaminhado pelo médico. Eu fui numa casa espírita para um trabalho que nós conhecemos como atendimento fraterno. E ele disse: eu estava no atendimento fraterno, e quando eu estava lá, após o atendimento fraterno, eu terminei, chorei, conversei, falei o que eu queria falar, e a pessoa me encaminhou para o tratamento. Quando eu saí do atendimento fraterno, que eu olhei para o auditório, estava um monte de pessoas necessitadas, recebendo uma sopinha, e uma ficha para receber uma cesta básica. Era um trabalho junto à assistência social da casa espírita. E ele disse: eu olhei aquele trabalho, e chegou a dirigente da casa, olhou para mim e disse assim: você está enfermo. Ele disse: eu estou. Você quer começar a se tratar? Eu quero. Ela disse: então venha cá, vamos lavar prato. Era numa época que os pratos que serviam a sopa era prato de porcelana, né? É porcelana que chama? Daqueles quebráveis, louça, não é? Pronto. Aí ele disse que olhou aquilo ali, ele lavando o prato. Ele disse: Josué, eu fiquei indignado. Ela disse: você quer ficar bom? Ele disse: eu quero. Ela disse: então vamos lavar prato. Ele disse: ela teve tanta autoridade para falar, que eu fui lavar prato. Foram os pratos que me deixaram mais feliz na minha vida. Aquele momento que eu comecei a lavar prato, ele disse: eu nunca mais vou esquecer. Quando ele conversou isso comigo, ele já faz parte desse trabalho há mais de 15 anos.
E ele disse: eu nunca lavei pratos tão feliz na minha vida, nunca mais eu parei de lavar. Todo o trabalho espiritual, eu participava e dizia: os pratos são meus. Porque eu não consegui superar minha dificuldade em Paris, mas eu consegui superar minha dificuldade lavando prato na casa espírita. E sabe por quê? Porque na hora que você vai fazer o bem sem olhar a quem, na hora que você vai servir a Jesus de coração aberto, porque é preciso você entender que na casa espírita ninguém é melhor do que ninguém. Em nenhum lugar desse planeta ninguém é melhor, ninguém é pior. Todos nós somos iguais. Mas é preciso que você compreenda que trabalhar na seara de Jesus é uma bênção do céu. E as casas espíritas e outras casas religiosas nos oportunizam pelo prazer de servir. Nós não precisamos receber nenhuma remuneração financeira. Nós precisamos é de paz. Nós precisamos é da presença dos bons espíritos junto a nós. Porque um dia saí de casa para fazer um trabalho. Eu ia fazer uma palestra. E eu tinha passado por tanta dificuldade no meu trabalho material. Que eu estava cansado, quase sem voz. Hoje eu estou com a voz assim porque eu faço palestra quase todo dia. Todo dia praticamente eu faço. Aí às vezes a voz dá uma... Às vezes eu fico um pouco rouco. Mas nesse dia eu estava abatido. Eu estava abatido pelos problemas. E eu saí de casa e disse: meu Deus, eu não sei o que é que eu vou falar. Eu não sei o que é que eu vou falar porque eu estou com a mente cansada. Mas eu acredito na tua inspiração. Pois vocês acreditam que quando eu cheguei, eu falei, e a voz não cansou. E sabe por quê? Porque é preciso que você se permita ser instrumento no Evangelho. Instrumento imperfeito, porque todos nós somos imperfeitos. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem uma música de um cantor protestante evangélico, que eu nunca esqueço na minha vida. É uma música evangélica. Quando eu falo evangélico, eu quero que você entenda que evangélico somos todos nós. Mas às vezes, não, fulano é evangélico, fulano é crente. Crente é todo aquele que crê. Evangélico é todo aquele que crê no evangelho. Mas é um cantor de um segmento religioso que nós conhecemos como evangélicos. Esse cantor se chama Marcos Antônio. Alguém aqui já ouviu falar? Ele tem uma música chamada Apesar de Tudo. Não sei se vocês conhecem essa música. E eu acho essa música assim, a letra dela é maravilhosa, porque a letra dela, na minha visão, tem até reencarnação. O cantor, o autor da música, provavelmente ele nem percebeu. Quando ele, através da inspiração, ele colocou na música. Mas ele tem um momento na música que ele diz assim: se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria. Assim seria. Ainda bem que quem me conhece é o meu Deus, que apesar de tudo, está comigo todo dia. E sabe por que apesar de tudo? Porque todos nós somos difíceis. Todos nós somos complexos. Eu às vezes olho para mim e digo: meu Deus, eu não sei como é que eu me aguento. Porque eu não sei se você já parou para perceber, mas nós não somos fáceis. Nós somos fáceis? Nós não somos fáceis. Mas apesar de tudo, o mundo espiritual está conosco. Jesus não espera a perfeição de nós, mas Ele espera boa vontade. Ele espera coração aberto. E na música, ele tem um momento que ele diz assim: muitas vezes para subir é necessário descer primeiro, e os caminhos do esquecimento percorrer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado para exaltar o ser. E quando ele fala que para subir é necessário descer primeiro, você vai entender que no processo da reencarnação nós subimos, nós descemos. Nós passamos por todas as escalas. Ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes eu observo irmãos e irmãs que apontam para fulano, fulana. Todos nós
passamos por todos os graus que tivemos que passar. E aí ele fala que precisamos nos permitir sermos amassados pelo grande oleiro. Deixa eu perguntar a vocês, quem é o grande oleiro da sua vida? Porque o que é que o oleiro faz? Ele precisa amassar. Ele precisa trabalhar o barro para poder dar a forma. Muitas vezes ele quebra, ele remenda, ele junta, ele forma de novo para dar uma nova forma. Nós, através do processo reencarnatório, muitas vezes precisamos passar por processos complexos, porque muitas vezes nos achamos melhores do que os outros. Eu observo que a reencarnação nos torna todos muito iguais. Eu já vi irmãos e irmãs espíritas intolerantes aos nossos irmãos homossexuais. Porque eu cheguei numa casa espírita e uma mãe chegou para mim e falou: Josué, eu sofro tanto com meu filho. Eu disse: por que, minha filha? Ela disse: porque meu filho é homossexual e eu sei que isso é errado. Eu olhei para aquela mãe, eu disse para ela: mas por que é errado, mãe? Ela disse: meu filho, não é errado não. Eu disse: Deus erra, porque todos nós somos filhos de Deus. A natureza se engana, todos reencarnamos na condição que nós precisamos reencarnar. E quem nos transforma é a natureza divina, e a natureza divina não erra. Quem somos nós para acusar, para apontar o dedo para condenar? A função espiritual da casa espírita é abraçar. Uma vez perguntaram a Divaldo Franco como lidar com o homossexual na reunião mediúnica, e Divaldo falou: da mesma forma que o heterossexual, porque não existe diferença. O mesmo hétero que pode ser promíscuo, também o homoafetivo também pode ser promíscuo. O mesmo homoafetivo que pode ser de família, ou alguém ligado à família, também o hétero pode passar pelo mesmo processo. Não existem diferenças. O que nós precisamos fazer é aprender a respeitar as pessoas e com Jesus compreender que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na casa espírita, ninguém é melhor do que ninguém. Então nós não somos intolerantes, nós não podemos ser racistas, porque espírito tem cor? Espírito não tem cor. Nós vamos reencarnar branco, preto, azul, em todas as cores. Nós vamos reencarnar. E nós vamos reencarnar porque ninguém vai para a faculdade sem passar pelo ensino médio. E para passar pelo ensino médio, nós passaremos por todas as condições que tivemos que passar. O que nós precisamos é compreender que todos somos iguais diante de Deus. E se nós trabalharmos por um mundo melhor, quando aqui retornarmos, nós iremos usufruir de um mundo melhor, que colaboramos para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos, que somos nós. Porque lá na primeira revelação, naquilo que as pessoas chamam de Bíblia, tem um capítulo que o Espírito de Jeová, que era um Espírito, não era Deus, fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do cativeiro egípcio e que castiga os erros dos pais nos filhos, após a terceira e a quarta geração. Por que após a terceira e a quarta geração? Porque após a terceira e a quarta geração, você já reencarnou para responder por você. Não pelo seu pai, não pelo seu avô. Porque a justiça divina não é feita a justiça humana. E se nem a justiça humana pune os netos pelos erros dos avós e bisavós, imagine a justiça divina. Mas quando ele fala nessa linguagem, ele está falando de reencarnação. Porque já deu tempo de você voltar e responder por você. Por isso que quando nós falamos em reencarnação, nós falamos em justiça de Deus. E só existem algumas famílias nesse planeta que não gostam de ouvir falar de reencarnação. Vocês sabem quais são as famílias que não gostam de ouvir falar de reencarnação? E eu uso isso assim até como brincadeira. Eu nem sei se eles não gostam,
mas eu acredito que talvez não gostem. Geralmente são as famílias reais. Alguém imagina a rainha Elizabeth reencarnando, limpando o chão do palácio? Mas você acha que não pode? Com todo o respeito que nós temos ao rei Charles, com todo o respeito, o rei Charles está com câncer. Será que por ser da família real o câncer não bate na porta dele? Será que ele não é igual a todos nós? Porque é tão complicado falar em realeza e reencarnação? Porque geralmente os reis falam, nós somos nobres, porque nós temos sangue azul. Alguém já viu sangue azul na vida? É igualzinho ao nosso. O rei Charles está com câncer e a futura rainha, Kate Middleton, também está com câncer. Está se tratando, está se melhorando, graças a Deus, mas está se melhorando como qualquer um se melhoraria. O rei Charles já estão providenciando os rituais do funeral. Antes dele desencarnar, já estão preparando os rituais. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Ninguém é melhor porque é rei, porque é rainha. Existe uma mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma rainha de França. Quem é que conhece essa mensagem? Uma rainha de França. Se você nunca leu, leia quando chegar em casa. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, e ela diz assim: rainha, pensei, rainha na terra, rainha, pensei chegar no reino dos céus. Ela era católica e ela ainda usa uma linguagem católica na mensagem. Rainha na terra, rainha, pensei chegar no reino dos céus. Mas que decepção a minha, porque aqui eu encontrei pessoas que estavam muito abaixo de mim na terra, e aqui estão muito acima de mim. Porque nesse reino, ninguém pergunta quem fostes, que títulos ostentavas, as riquezas que tinhas, mas quantas lágrimas secastes, o bem que fizestes. Para se granjear um espaço nesse reino, é necessário compreender as palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo, o nosso também não. Mas nos encontramos aqui com a perspectiva de fazermos o melhor com o que nós recebemos. Esse meu amigo, que estava com câncer, na casa espírita fazendo tratamento, ele disse para mim: Josué, eu tenho certeza que o meu câncer é fruto do ódio que eu senti por essa pessoa que me demitiu no trabalho. Porque eu alimentei ódio por ele durante 15 anos. 15 anos é muito tempo para você sentir ódio por alguém. E ele disse: eu alimentei ódio 15 anos, porque toda vez que um filho meu me pedia alguma coisa que eu não podia pagar, eu atribuía a ele. E eu dizia: miserável, eu não sei o que eu faria se eu encontrasse ele em algum lugar. Depois de 15 anos, começaram a surgir os primeiros sinais do câncer. Eu comecei a me tratar. E eu culpei ele também pelo câncer. Eu disse: é culpa daquele miserável. Porque se eu estivesse trabalhando, eu tinha um plano de saúde, estava fazendo prevenção, estava fazendo meus exames. Eu comecei a culpar ele. Um dia, eu encontro ele no shopping, aqui na região metropolitana. Eu não posso dizer qual foi o shopping, mas ele disse: um dia eu encontrei ele no shopping, almoçando na praça da alimentação. Eu tremi, eu comecei a tremer. Eu disse: eu vou lá falar com ele. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e disse: você está lembrado de mim? Ele olhou para mim e disse: não, eu não estou lembrado de você. Eu pensei comigo, né? Deve ser uma decepção, né? Você odiar uma pessoa há 15 anos, ela não lembra nem que você existe. E ele olhou para... Ele disse, eu olhei para ele e disse: você não lembra de mim, mas você me demitiu na empresa tal. Aí ele disse: você trabalhou na empresa tal? Eu trabalhei. E você me demitiu? Ele disse: meu irmão, não demiti você não. Na leva que você foi um grupo de mais de 10 pessoas, porque eu recebi um fax, era a época do fax. Ainda não tinha um e-mail.
Ele disse: eu recebi um fax, e o fax mandava demitir aquele grupo. E eu liguei para a diretoria e disse para eles: mas eu vou demitir toda essa equipe? Eu vou trabalhar com quem? E eles me responderam: ou você demite, ou você também vai no bolo. Aí ele disse: eu fui forçado a demitir vocês, por ordem da matriz, porque a empresa estava se reformulando para ser vendida. E quem ia comprar exigiu que ela tivesse enxuta. Então, meu irmão, me desculpe, mas não foi eu que lhe demiti, foi a matriz. Ele disse: Josué, eu fiquei olhando para ele, e eu, com curiosidade, eu perguntei: tu disseste o quê? Ele disse: eu não disse nada. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu passei 15 anos odiando a pessoa errada. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No campo do ódio, é possível odiar a pessoa certa? Nunca vai existir pessoa certa. Porque toda vez que você odeia alguém, você está odiando a si mesmo. Porque você está atraindo para você os espíritos que vibram na frequência do ódio. Porque os espíritos que vibram na frequência do ódio, eles identificam a sua frequência e se aproximam. E a partir do momento que você abre as portas para eles, eles podem adentrar no seu campo mental, com a sua autorização. E ele disse: Josué, a partir dali, eu busquei a casa espírita para fazer o meu tratamento. Hoje eu me encontro aqui entendendo que a minha maior enfermidade foi o ódio que eu senti no coração. Eu chorei diante dele e eu pedi perdão. Eu pedi perdão para ele e a partir dali eu senti como que um sentimento de gratidão chegando no meu coração. Porque uma frase de Francisco é: perdoando que se é perdoado. Se é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Eu comecei a sentir no meu coração o sentimento do perdão. Eu olhei para ele, eu disse: e agora, meu irmão? Ele disse: agora eu estou no tratamento. Isso foi alguns anos atrás. Alguns anos depois, antes da pandemia, eu encontrei esse irmão em uma casa espírita. E ele disse para mim: Josué, eu estou tão feliz. Eu estou feliz porque eu me curei do câncer. Eu já fiz 2 exames chamados PET scan. Em todos eles deu negativo. Mas a minha maior felicidade é que eu pude curar minha alma. Porque a minha maior enfermidade não era o câncer, era a doença da alma, era o ódio que eu sentia e alimentava. Porque toda vez que você diz assim: mas Josué, não deve ser fácil perdoar quem me machucou. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem lhe ofendeu, quem lhe machucou, vai responder diante de Deus, não é diante de você. Se hoje você se sente ofendido, se hoje você sofre e chora, você está expiando ou resgatando em algum momento do passado ou do presente que você fez alguém passar pelo mesmo processo. Porque é uma mensagem no livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, em que o Espírito diz: não há uma só lágrima que caia de vossos olhos, que não tenhais feito verter dos olhos de outrem. Nós não choramos as lágrimas nossas apenas, nós choramos as lágrimas dos outros que fizemos chorar. Mas quando você entrega aquele que lhe machucou, aquele que lhe perseguiu, nas mãos de Deus, você começa a se desconectar do ódio, você começa a se desvincular dos espíritos que nos perturbam, dos espíritos que querem levar você a sofrer, e você entrega todos aqueles que lhe machucaram nas mãos de Deus. Mas acima de tudo, quando você perdoa, você se habilita ao perdão. E não há nada mais importante na sua vida do que o perdão. Por isso disse Jesus: perdoa as nossas, assim como nós, e que as bênçãos de Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.